Aleluia, 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 aleluia. Bendizei ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a existência dos anjos é atestada amplamente pela Sagrada Escritura. Em nossa profissão de fé, dizemos: cremos em Deus, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. O céu não é simplesmente o que nós vemos no firmamento, mas são as criaturas espirituais. Nós somos seres compostos de espírito e de corpo. Os anjos não, são puro espírito, de tal maneira que eles veem a Deus. Deus os criou para a sua glória, o seu serviço e o serviço da humanidade. A palavra anjo significa mensageiro. Na Bíblia muitas vezes aparece essa palavra, ora como mensageiro humano mesmo, e muitas vezes como o anjo. Então, em geral, as Bíblias traduzem de maneiras diferentes. Quando se trata de um ser espiritual, o anjo. Quando se trata de um mensageiro humano, então a palavra mensageiro mesmo. A palavra anjo tem a ver com notícia. Angelos significa o mensageiro. Evangelion significa a boa mensagem. Daí a palavra evangelho. Os anjos acompanham toda a vida de Jesus e a vida da igreja. Por exemplo, o nascimento de Jesus, a anunciação do seu nascimento, é anunciado por um anjo, o arcanjo Gabriel, que assim se manifesta à Virgem Maria, como também havia anunciado o nascimento de João Batista, precursor de Jesus. Na noite do nascimento de Jesus em Belém de Judá, o anjo de Deus se manifesta aos pastores que estavam na escuridão da noite: não tenhais medo, eis que vos anuncio uma boa nova, um evangelho, que será uma grande alegria para todo o povo. Nasceu hoje para vós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores então vão até Belém e encontram as coisas como os anjos haviam dito. E os anjos voltam para o céu, cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, como fazemos hoje também na liturgia da igreja. Depois é o anjo de Deus que vai inspirar São José a conduzir por caminhos seguros a Sagrada Família, indo para o Egito, voltando do Egito, e mesmo o anjo já havia revelado a José o sentido da concepção de Jesus na Virgem Maria, o sentido do seu nascimento, o sentido da sua missão. Jesus, já adulto, é servido pelos anjos no deserto após ter vencido Satanás. Depois, o próprio Jesus, no diálogo com Filipe e Natanael, vai dizer: vereis os céus abertos e o Filho de Deus e os anjos de Deus indo e vindo sobre o Filho do Homem, porque Jesus é adorado pelos anjos. Os anjos não podem ser adorados. Com eles nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é, portanto,
o sentido também da existência dos anjos. Por meio dele é que foram feitos os anjos, os céus e a terra. Jesus, como acabamos de ouvir no Evangelho, atesta também a existência dos anjos, dizendo que os anjos, as crianças, contemplam a face do Pai que está no céu. Criança não é anjo, a gente fala isso de uma maneira imprópria, mas carinhosa. Então, mas criança é ser humano. Anjo é anjo e pronto. Os anjos das crianças significam os seus protetores espirituais, como nós chamamos hoje a festa dos anjos da guarda, que nos acompanham a todos nós, que nos conduzem no caminho do Senhor. Por isso a necessidade de estarmos atentos à voz do anjo, que nos inspira como obedecer ao Senhor, quais caminhos trilhar. Os anjos também vão acompanhar Jesus no Horto das Oliveiras, consolando-o em seus sofrimentos. E os anjos depois vão anunciar às mulheres no sepulcro: o Senhor não está aqui, Ele ressuscitou. Quando lemos depois o livro dos Atos dos Apóstolos, veremos como os anjos acompanham a igreja nascente, libertam o apóstolo Pedro das prisões e confortam o apóstolo Paulo. Enfim, os anjos acompanham toda a vida da igreja. No Apocalipse, eles aparecem como aqueles que vão convocar o povo de Deus para o julgamento, para o encontro com o Senhor, para a celebração final nos céus. Assim, queridos irmãos e irmãs, em nossa liturgia, os anjos nos acompanham, levam nossas oferendas e preces ao Senhor.